Rapaz, aqui tinha muita casa de show na região. Não tem Patrício, muitas casas tá indo embora, tá acabando, cara. Ó, todas as casas que eu fiz aqui estavam cheias. Você sabe o que acontece, Patrício? Até a pandemia, tava tudo legal. Tinha casa pra caramba. Cara, depois da pandemia, poucos caras aguentou. Outro dia eu vi aqui no seu podcast alguém falando que o Patrício não fez muito show na Zona Sul. E foi mesmo, cara. Mas os poucos que eu fiz, as casas estavam lotadas. Porque eu comecei minha carreira praticamente aqui, né? Patrício, é que... O SIC Escola que eu fui fazer, maluco, o dono fala, eu tava vindo de Campinas e o cara falava, Patrício, pelo amor de Deus, chega, que os caras que vão quebrar minha casa toda. Você tá atrasado. E eu, cara, longe pra caramba, fui fazer em Campinas, fazer o segundo show. Cheguei 3 horas. Foi um dos melhores shows da Zona Sul. Todas as casas que eu fiz aqui estavam cheias. Você sabe o que acontece, Patrício? Até a pandemia, tava tudo legal. Tinha casa pra caramba. Cara, depois da pandemia, poucos caras aguentou. Ó, quem aguentou é que tinha, quem era dono do prédio, o Zé. Tudo bem que Zé quis parar, mas antes da pandemia, o forró do Zé era um dos melhores que tinha aqui, pô. É, né? Era. Eu cheguei lá uma vez brincar, fui lá uma vez. Mas cá embaixo já, né, Zé? Quando você mudou, porque hoje acho que é um restaurante lá, né? Ali, você montou o palcozinho. Meu, era todo domingo, virou um point ali. Lotado. Aqui era lotado, bicho, as casas de só que aí quando o Zé parou, veio a pandemia, não foi, Zé? Ou na pandemia você tava ainda lá? Mas quando ali a pandemia, ela meu, aqui... E outra coisa, eu vou falar pra você, eu tô aqui na pandemia bastante, cara, eu falo pra você que de 100, se você pegar de 100 casas que funcionavam aqui na região sul de São Paulo, hoje se tiver 20 é muita. Ó, e eu sempre tive vontade de fazer show na Zona Sul. E eu vim fazer. Por que eu não fiz muito? Porque o meu show ficou caro. Eu cheguei a vender show de 7 mil. Se fosse pela rádio imprensa, era mais caro. Então, na época, show de 3, 4 mil, eu vendia eu mesmo. 2.500 na sexta, 3, 4 mil. Então, para as casas de show que tinha, não conseguia levar Patrício do Forró, porque eu tinha teclado, sanfona, guitarra, cantora, dançarinas. Eu montei uma estrutura legal, né? Mas a minha vontade era tão grande que eu baixei o valor. Quando falava Zona Sul, eu falava, cara, vai lá embaixo, paga, tira, só a despesa já tá bom que eu quero fazer. E fiz algumas. O Zé é meu cunhado, mas é meu irmão. O Zé, lembra aí, Casa de Farinha, o show foi bom. Fiz aqui, onde nós fomos almoçar, mandar um abraço aí, né, Zé? Sabor da Bahia? Antes era... Sabor da Bahia, não, meu amigo Zé. Foi lotada a casa lá também. Era Sabor da Bahia já? Ou era não era Joaquim, não? Ou era no Racha Coco? Eu fiz no Racha Coco também, não fiz? Fiz também casa cheia. Os poucos shows que eu fiz na Zona Sul lotou. Pois é, aqui, ó, Rocha fechou, Racha Coco fechou. Cara, e com a pandemia, Patrícia, a pandemia, cara, deu uma... Judiou de muita gente. Cara, aí eu falo pra você, eu acho que a tendência daqui pra frente, pra mim, é literalmente dar uma mudada. Vai mudar tudo. Melhor ou pior, na sua opinião? Cara, eu acho que é assim, cara, ó, eu acho que é assim. Eu não sei se é pra pior, mas já tem uma mudança. Como a música tem esses ciclos, né? A cada 10 anos as coisas ficam diferentes e tal. Enfim. Mas, por exemplo, ó, saiu uma pesquisa recentemente que a maioria dos jovens, eles não estão indo mais pra balada por conta da preguiça e da violência. Olha só. Por causa disso também. Exatamente. O aqui celular. Tem tudo que ele quer. O cara vai pra festa. Se você pegar uma festa hoje, ninguém tá concentrado no artista, não, cara. Só no celular. Não. O artista tá tocando às vezes ali, ó. E se tiver concentrado no artista, é filmando. É isso mesmo. Se o artista for famoso, se ele não for famoso, se nem a gente toca em barzinho, meu, tem gente que pergunta, que banda é que tá? A mulher do dia perguntou pra mim, quem tava tocando aí, moço? No dia seguinte, não sabe. Eu falei, mas não era eu? Quer dançar, quer se divertir. Essa era você? Essa era. Aí disse, ué, eu pensei que era outra pessoa. Mas você não viu isso não, que eu tava no celular. Olha. Então, a tendência, e geralmente eles fazem um levantamento antes. Sim. Muito bem feito. Sim. Os artistas, a maioria dos artistas grandes diminuíram os shows. A maioria das casas de shows, eu acredito que eu passei quase todas. De pequenas, grandes e médias, eu passei em todas as mídias. Para artista que nem você, que tem uma mídia, trabalha uma mídia, ainda faz barulho. Mas o artista da vila, ele vira carne de vaca, porque ele fica tocando tanto ali que uma hora o cara diz, macho, não aguento mais tu não.
E outra coisa, ele muitas vezes faz uma amizade com o dono do bar e vira um vínculo com o dono do bar não quer tirar ele não quer sair, não entra outro artista, fica aquela... Quando ele quer sair, ele aumenta um pouquinho pra a música não se renova, o ciclo da música não se renova, porque outros artistas não entram, poucas casas. Pois eu vou te falar uma coisa para esses artistas, isso eu tive em mente, quando eu comecei, tá? Eu sabia que era uma delícia tocar na noite, é muito bom. Eu me viciei na noite, só que eu tinha algo dentro de mim que falava, se cuida, você tem que ter algo paralelo. Você não pode ficar viciado ali no bairro, no lugar, você tem, que nem você fala, furar a bolha. Exatamente. Sai fora daquela região. Ou você vai para cima para crescer, para ganhar muita grana, ou você arruma outra coisa. Senão você fica velho, sem uma casa para morar, sem um carro bom. E quando você vê, o tempo passou. E aí pro artista... Cara, eu te falo para você, tem muita artista que pensa que quando chegar aos 60 vai aposentar. Não é nem aposentadoria, é um benefício. Porque, cara, a maioria dos músicos eles não colaboram com a Previdência, que é por displicência mesmo, né? Do artista. A gente fica na ânsia que vai fazer sucesso, Cara, e se não vier? Não faz. E o sucesso, eu já falei aqui, a galera falou, mas tem que ser Deus. Eu acho que não depende muito de Deus. Para mim depende de decisões. Onde é que Deus entra? Deus já está presente, a gente não enxerga. Já te deu o dom, porra. Já te deu, porra. Você quer o quê? Corre atrás, que eu te ajudo, né? É assim, ó, Deus dá o talento. Ó, Deus deu o talento para Patrícia do forró. Dá os olhos para enxergar, as pernas para andar. Sim. Aí quer também que ele bota para tocar na imprensa? Não, né? Filho. Aí você faz seu corre. Correria, buscar parcerias, patrocinadores, inclusive, deixa eu mandar um abraço para mim não esquecer. Hein? Fala, minha gente, beleza? Olha, foi só um corte, aqui o episódio completo aqui no canal. E lembrando para você que toda terça-feira, sempre a partir das 19 horas, tem um episódio diferente. Tem sempre um artista diferente, sempre uma celebridade, sempre uma atração diferente aqui no nosso canal, contando histórias, falando sobre música, falando sobre o mercado musical e outras coisinhas mais. Portanto, se inscreve, deixa o teu like que é de muita importância e ajuda a comunidade a crescer. Um abraço e a gente se vê por aí, se Deus quiser. Fique em paz.